Bom, a essa altura vocês já devem saber o que está acontecendo com o povo Yanomami, né? Toda a negligência e todas as ações e omissões do governo Bolsonaro resultaram no que vocês estão vendo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo no Twitter, porque eu quero trazer minha opinião sobre isso daqui, quero trazer uma visão sobre o que está acontecendo que eu não vi outra pessoa falando, mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho, tá? Aqui foi, enfim, nas redes sociais do Lula, mais que uma crise humanitária, o que eu vi em Roraima foi um genocídio, um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro. Quem poderia imaginar que o Bolsonaro era um genocida insensível, racista e homofóbico? Quem poderia imaginar, né? Porque tudo isso daí era coisa da esquerda, né? Ninguém conseguiu ver isso daí. Forças Armadas fazendo seu verdadeiro papel e distribuindo cestas básicas ao indígena terra Yanomami que sofre com desnutrição. As Forças Armadas estavam muito ocupadas, né? Tava muito ocupada falando em golpe, né? Premeditando golpe, sendo conivente com um acampamento golpista na porta dos quartéis. Eles estavam sossegados, gente. Ao trabalhar. E aqui o Jones. Quando olhar as imagens bárbaras do sofrimento do povo Yanomami, nunca esqueça de coisas como essa. O editorial do Estadão, famoso. Uma escolha muito difícil, né? Uma escolha muito difícil, não foi, Estadão? Top, top. E aí, muito difícil de escolher. Ah, mas o PT roubou, meu Deus, não tinha como saber, porque assim, eu votei, eu já disse em outros vídeos. Eu entendo você ter votado no Bolsonaro contra o PT, tá? Eu entendo, eu entendo. Lá em 2018, eu não entendo você ter votado 4 vezes, né? Você votou no Bolsonaro no segundo turno de 2022, você tem que repensar muito, tá? Em que tipo de Brasil você quer. Mas enfim, eu até postei um negócio aqui, ó. O último editorial do Estadão, porque o Estadão continua, tá? Eles não pararam lá em 2018, não. O último editorial do Estadão só prova que a imprensa é inimiga do povo, filhotes da ditadura. Opinião do Estadão. É natural que Lula fale do 8 de janeiro a todo momento, mas um verdadeiro estadista não remói ressentimentos. Ao contrário, deve agir para serenar os ânimos e não atiçá-los. Porque é ressentimento. O Lula aplicar a lei para golpistas, para militares que estavam planejando um golpe de Estado, um monte de maluco insuflado pela mídia, por militares, por deputados e pelo próprio ex-presidente da República, é só um ressentimento, gente. Tentaram acabar com o governo do cara, tentaram derrubar o governo dele. Tem esposa de militar organizando acampamento golpista, tá? E é só ressentimento. Bando de filha da menina. Aí aqui um Mourão, se liga, na opinião, quem? No auge da sua ignorância, Mourão. Mourão disse que dados sobre garimpo na terra Yanomami são fantasiosos. Vice-presidente afirmou que a estimativa de 20 mil garimpeiros no local, divulgado pela Associação Indígena, não é real. Porra, ainda bem que o Mourão disse, né? Ainda bem que o Mourão disse. Agora olha só o que o Bolsonaro estava dizendo em 2018, durante a campanha dele. Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Temos que mudar isso daí. Como? Temos que mudar isso daí. Como? Como? Um garimpo irresponsável, matando povos originários. Como que a gente vai mudar isso daí, Bolsonaro? Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Entregou tanto nossa nação. Pra quem que foi entregue nossa nação, Bolsonaro? Pros povos indígenas. Meu Deus, tá. O Brasil não cresce, gente, porque tem indígena demais tomando de conta do Brasil. Onde eu vou, tem um indígena dono de vários e vários hectares de terra. Um monte de indígena latifundiário que tem por aí. Meu Deus, o Brasil não vai crescer. Com esse tanto de terra na mão de índio, não dá. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Tá faltando quilombolas. É outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. E sabe o que é mais bizarro dessa fala do Bolsonaro aí? Olha onde é que ele tá. Ele tá no lado de quê, ó? Vamos dar uma olhada bem que rapidinho, rapidinho. Ele tá do lado da bandeira de Israel, tá? Ele tá na hebraica, tá? Tá num clube judaico. Cheio de judeu aí rindo. E sabe qual é a diferença daquelas imagens de crianças desnutridas e anomames pro povo judeu nos campos de concentração nazista? Porque tem cor. As fotos são coloridas. Lá naquela época era preto e branco. Cara, é inacreditável que essas pessoas que sabem da própria história conseguem zombar
zombar de quilombolas, indígenas, tá ligado? Povo judeu, né? Povo judeu. E, pra reforçar ainda mais o meu ponto, vocês sabem que é um carinha chamado Bruno Monteiro Ayub, né? Um tal de Monark. Você já ouviu falar? O Monark já falou várias coisas problemáticas, várias coisas que você... que dá pra interpretar como racismo. Ele foi perguntar sobre se a opinião racista é crime. Ele falou um monte de coisa sobre raça. Quando foi que ele rodou? Quando ele falou do Partido Nazi, né? Quando ele falou do Partido Nazi. Foi assim que ele rodou. Porque aí veio um monte de associação judaica. Foi um cancelamento, né? Eu não tô falando que não deveria ter acontecido. Óbvio que deveria ter acontecido. Você não pode relativizar esse tipo de coisa. O que o Monark falou foi uma merda. Não precisa nem me justificar disso daqui. Vamos pular agora para os Estados Unidos rapidinho. Kanye West. Kanye West falava um monte de coisa sobre escravidão, que escravidão tinha sido uma escolha dos negros. Falava um monte de coisa racista. E todo mundo ia passando o pano ali. Não, calma aí. Tal. Mas ele é negro, não tem como. Sérgio Camargo. Quando ele falava um monte de coisa sobre negro. Problema nenhum. Agora vai falar de judeu. Abre a boca pra falar de judeu. Não tô falando que é errado, que é menos pior, mais pior. Eu sei que eu tô falando errado. Eu tô falando... Tu consegue entender a diferença? Quando são povos indígenas, quando são negros, para quando são brancos europeus, tudo deveria ser tratado com a mesma gravidade. Esse cara que tá falando isso daqui, tá? Sobre negros e sobre indígenas, foi eleito. Não teve problema nenhum. A hebraica não escreveu uma nota sobre isso daí. Agora vamos ver aqui o que o Lula... Vamos ver bem que a fala do Lula. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Eu vim aqui assumir o compromisso com os caciques, com os companheiros aqui, sabe? Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer... E aí, depois dessa fala, depois de tudo que tá acontecendo, né? Depois de todo esse crime que aconteceu, que aconteceu com esses povos, essa fala do Lula, é óbvio que vai ser interpretado como populismo, que a galera nem sabe o que diabo é. Simplesmente sai soltando termos. Populismo, isso é pra ganhar voto. Isso aí é pra ganhar voto, né? Porque se preocupar com esse tipo de coisa é só pra ganhar voto. E agora eu quero ver um vídeo do Nando Moura falando sobre isso daí. Falando sobre esse genocídio aí do governo Bolsonaro. Porque sabe qual é o problema do Nando Moura com o governo Bolsonaro? O juiz de garantias. Lava toga, esse é o problema. É um petista na PGR. O cara que escreveu um livro ao Zé Dirceu. É esse o problema do Nando Moura com o governo Bolsonaro. Isso daí, isso aí é populismo do Lula. Tá? Um chefe de Estado se preocupar com o povo do seu próprio país, isso aí é populismo puro. Isso aí é voto que ele quer. Né? Depois distribuir migalhas, distribuir a miséria igualmente. É isso. Então tu tá entendendo que meu problema não é o cara criticar o Bolsonaro. Porque eu não tenho problema nenhum com críticas ao Bolsonaro. E nem meu problema também com críticas ao Lula. Mas olha as críticas que os caras fazem. O maior problema, a gota d'água pro Nando Moura abandonar o bolsonarismo foi um petista na PGR. Nada disso que eu mostrei pra vocês, que o Bolsonaro já tinha dito há anos, sobre negro, sobre mulheres, sobre gays, sobre indígenas, sobre... Não era problema nenhum. Agora ouse a não aprovar a lava-toga. Pra tu ver que o Nando Moura vai ficar putaço com você, tá? Garimpo legal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Muito bem. Então é importante as pessoas saberem que esse país mudou de governo. E o governo agora vai agir com a seriedade no tratamento do povo que esse país tinha esquecido. E aí, pessoas como o Nando Moura e outros, até o Mamãe Falei, que o Mamãe Falei, enfim, ele segue a cartilha do Nando Moura, né? Por conveniência, vamos combinar, né? O Lula e o Bolsonaro são as mesmas pessoas, é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, é óbvio, né? É óbvio que o Bolsonaro ia ter essa mesma atitude, tá? É óbvio que o Bolsonaro ia ter essa mesma atitude, né? Não foi ele o responsável, justamente pelo que a gente tá vendo aí, não. Caralho, cara, eu acho tão desonesto. E aí você vai nos comentários dos posts sobre isso daí,
sobre um vídeo desse daqui, sobre qualquer outro post de alguém do PT falando, vai lá nos comentários, a galera tá falando sobre Lei Rouanet. O problema é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet tá acabando com esse país, gente. Tá acabando com esse país, meu Deus. Era melhor ter deixado o Ministério da Cultura na mão da Regina Duarte, né? Aquela velha completamente deslocada, que não fala nada com nada, tá? Cultura é a última coisa que ela sabe o que é. Só pra gente finalizar, vamos ler algumas matérias aqui, tá? Veja o estado de desnutrição de Yanomamis em Roraima. O Ministério da Saúde decretou na sexta-feira, 20 de janeiro, emergência pública em território Yanomami. A região sofre com a desassistência sanitária e enfrenta casos de desnutrição severa e de malária. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, no mesmo dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criou um comitê para enfrentar a situação sanitária em território Yanomami na mesma edição. O chefe do executivo visitou Boa Vista nesse sábado, 21 de janeiro. Durante a viagem, anunciou medidas de emergência para enfrentar a crise sanitária na aldeia. O chefe do executivo disse que não sabia como estava a situação da população indígena na região. O Ministério dos Povos Indígenas divulgou na sexta-feira, dia 20, que 99 crianças do povo Yanomami morreram devido ao avanço do garimpo ilegal na região. Os dados são referentes a 2022 e as vítimas foram crianças entre 1 e 4 anos. As causas da morte são, na maioria por desnutrição, pneumonia e diarreia. E aí, a Damares Alves estava muito mais preocupada com crianças fictícias que ela inventou na cabeça dela, que estavam sendo sequestradas, crianças que estão sendo sequestradas, gente, para ser abusadas, que ela não tem como provar, ninguém viu, nem o Brasil, nem o governo brasileiro consegue dizer quem são essas crianças, e nem os governos dos países em que ela disse que essas crianças estavam sendo traficadas. Ninguém sabe dessa história. São crianças que ela inventou. Ela estava preocupada com essas crianças. Essas 99 aqui, ó. Ela não viu falar. Aí aqui, fala de Lula sobre Yanomamis é farsa de esquerda, diz Bolsonaro. É claro. Tudo é farsa de esquerda, gente. Lá a gente invadindo o Congresso, cagando, fazendo toda merda. É infiltrado da esquerda. Esse negócio dos indígenas aí é infiltrado da esquerda. Como se ele não já viesse avisando que ia fazer isso há anos. E agora vamos dar uma olhada aqui o que o Carlos Bolsonaro tá preocupado. Vereador da cidade do Rio de Janeiro, vereador internacional, né, que viajava com o papai, no colinho do papai pra todo lugar. Bota o Carlinho, gente, pega lá o baby conforto dele, filho do 38º ex-presidente do Brasil. Governo Lula, 128 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 120 milhões, né? Agora é um problema, né? Porque antigamente o pai dele falou que não tinha visto esse povo passar fome. Não tinha ninguém passando fome no Brasil. Agora parece que do nada apareceu. 10 bilhões para artistas famosos. Ele botou entre as aspas. Ótimo. Dá pra ver que é a prioridade do cara. Os lulistas cospem na cara dos Estados Unidos todos os dias desde sempre. Óbvio que existe os interesses em todas as situações. Contudo, não há limites do PT odiar os americanos. Cara, eu não vou nem... Deixa quieto. Ministro do Lula usa um avião da FAB para fim de semana em casa. Cara, vai tomar no cu, cara. Essa galera é muito patética. Ai, gente, nossa, meu Deus, inacreditável. O Brasil vai afundando a galope. Isso não pode acabar bem. Brasil e Argentina iniciam preparos para uma moeda comum. Nossa, agora lascou, meu Deus. Esses patriotas aqui estão preocupados com o Brasil, mano. Com o Brasil e com o povo brasileiro. Ai, cara. Sai da minha frente. Some! Deputados do PT na Câmara protocolam neste domingo uma representação criminal do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e senadora Damares Alves, por suspeita de crime de genocídio contra o povo Yanomami em Roraima. Damares é ex-ministro da Mulher, Família e Direitos Humanos de Bolsonaro. Cara, Mulher, Família e Direitos Humanos de Bolsonaro. Nenhuma dessas palavras faz parte do discurso do Bolsonaro. Nem mulher, nem família, nem direitos humanos. Cara, é isso, enfim. É isso que eu tinha pra falar. Tomara que todos sejam investigados e todos paguem por isso daí. Anistia é o caralho. Todos têm que ser culpabilizados e punidos, tá? Pela destruição que foi feita durante esses 4 anos e o que a gente tá tendo ainda de herança maldita desse governo desgraçado.